E o que o senhor achou desse jogo? Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Tá ruim, mas tá bom. Bom dia, meus seres infernais! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Nino e a gente vai falar hoje sobre um jogo que dividiu opiniões, cara, eu diria. Talvez não, é um jogo que acho que, em geral, a galera considera que não é muito bom, né? E é um jogo que ele quase afundou uma franquia que nem sequer tinha nascido ainda, cara. Mas antes da gente seguir o episódio, cara, não esquece, se você tá chegando agora, o VCM é um projetinho que eu faço sozinho aqui pra ajudar as pessoas no dia a dia a passar o tempo, a lavar louça, ir pro trabalho, né? Se distrair um pouquinho. Então, se você tá chegando agora, ou se você já é um Mario das antigas, cara, não esquece de deixar suas 5 estrelinhas aí pra gente no Spotify ou no Pocket Casts, que ajuda demais, cara. As tuas estrelinhas são o salário do podcaster, velho. A gente faz isso por amor, né? Tudo voluntário mesmo. Também não esquece de compartilhar com teus amigos, cara. Se você tem um amigo que curte videogame, que curte Devil May Cry, manda esse episódio pra ele, cara. E é claro, mano, comenta aí embaixo, né? Se você já jogou, se você não jogou também, vamos fazer a nossa pequena comunidade de Marios e Marias crescer, né? Pra gente poder falar dos jogos que a gente ama. E também estamos lá no YouTube, tá? Então se você tem o YouTube Music, por exemplo, o YouTube Premium, cara, é só ouvir a gente lá pelo YouTube e deixar o seu like, velho. Mas, recadinhos dados, vamos falar sobre este jogo polêmico, né? O Capeta Pode Chorar 2. Pois é, como sempre, né? Esses jogos que são considerados jogos ruins, assim, eles têm histórias às vezes mais interessantes do que o próprio jogo em si, né, cara? E pra você que tá chegando agora, ou que não se lembra, esse quadro aqui, Tá Ruim, Mas Tá Bom, é um quadro onde eu falo sobre jogos que são considerados jogos ruins e eu avalio eles décadas, anos, séculos depois de seu lançamento para ver se eles continuam sendo jogos ruins ou se com o passar do tempo eles foram adquirindo um status cult, se eles se redimiram, se eles foram ganhando patches e correções ao longo dos anos e se tornaram finalmente jogos bons, né? Ou se eles continuam sendo aquele mesmo suco do showroom, né? Que eles eram no lançamento. Então, como é que funciona esses episódios Tá Ruim, Mas Tá Bom? Eu separo esses jogos em 3 categorias, cara. Então eu vou fazer a análise deles aqui, falar um pouquinho sobre a produção do jogo, minhas experiências próprias, minhas opiniões. E no finalzinho eu vou dar uma nota para esse jogo, que pode ser 3 notas. Esse jogo pode ser um jogo que tá ruim, ou seja, ele é um jogo que realmente ainda ele tá muito ruim e não vale a pena ser jogado por ninguém. Ele pode ser um jogo que tá bom, então ele é um jogo que com o passar do tempo ele até que ganhou o seu charme, vale a pena ser jogado, nem que seja para você pelo menos conhecer essa obra, né? Ele foi talvez um jogo injustiçado na sua época, né? Então hoje ele é um jogo que pode ser considerado até bom. Ou ele é um jogo que ele tá no meio termo, cara, um jogo que tá ruim, mas tá bom. Não é aquela obra-prima maravilhosa, né? Mas dá pra você se divertir um pouquinho com ele sim. Talvez não seja pra todos, talvez aí um videozinho no YouTube já seja o suficiente, mas vale a pena pelo menos conhecer, né? Então, sem mais delongas, vamos falar do Devil May Cry 2. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Devil May Cry 1, tem um episódio gravado aqui só sobre o Devil May Cry 1. Então vai lá ouvir ele, eu não me lembro mais qual número é, mas é um episódio das antigas que eu falo sobre a minha experiência com Devil May Cry 1. Então, para contextualizar rapidinho, né, pra gente partir pro Devil May Cry 2, o Devil May Cry 1 foi o primeiro jogo de PlayStation 2 que eu joguei. E na verdade não era nem o jogo completo ainda, era uma demo, cara, era uma demonstração. É claro que é uma demo, né, cara, Devil May Cry, só tem demônio no bagulho. Também, cara, mas ele era um jogo que ele vinha num disco assim, com algumas demonstrações em vídeo, né, você podia assistir os trailers daqueles jogos da época. E o Devil May Cry ele era acho que o único desse disco que era jogável, né. E não, eu não tive o PlayStation 2 no lançamento, só fui ter ele muito tempo depois, quando o PlayStation 3 já tava, né, indo pro saco, já tava prestes a sair o Play 4 aí, né? Aí eu fui ter o meu Play 2. Então, eu joguei o Devil May Cry 1 logo no lançamento, a versão demo, né? Na casa de um japonês amigo meu, que ele estudava comigo na mesma sala, né? E por que é importante saber que ele é japonês? Porque o pai dele realmente morava no Japão
E o pai dele mandou um PlayStation 2, né? Naquela época em que os videogames eram lançados antes no Japão e depois vinham pro Ocidente, né? Então o pai dele mandou para ele um Play 2 no lançamento, só que mandou sem memory card e sem nenhum jogo. Então tudo que tinha nesse PlayStation 2 pra gente fazer era jogar esse demo do Devil May Cry e assistir alguns trailers que vinham nesse disco demo também. Então, cara, a gente jogou muito a demonstração do Devil May Cry 1, e ela até que era uma demonstração longa, assim. Você parava no primeiro chefe. Então você tinha ali uns 40 minutos de gameplay, uns 50 minutos de gameplay ali. E sempre que acabava a demo, a gente voltava no início e rejogava, né? Rejogamos várias vezes. Tanto que até hoje, né, quando eu vou jogar Devil May Cry 1, assim, esse comecinho do jogo tá muito vivo na minha memória. Eu sei exatamente a localização dos lugares, do que tem que fazer, dos itens ali. De tanto que a gente jogou, né, a demo do primeiro jogo. E, meu, na época, assim, a gente não tinha nada que chegasse próximo do Devil May Cry, né? Pra quem não sabe, eu falo sobre isso em mais detalhes lá no episódio do Devil May Cry 1, né? Mas ele surgiu como um Resident Evil. O Devil May Cry ele seria o que se tornou o Resident Evil 4, né? Só que o Hideki Kamiya, que é um dos developers ali, um dos criadores do jogo, ele começou a colocar tanto foco na ação que de repente o jogo ele já não era mais Resident Evil, ele era uma coisa própria, né? E aí a Capcom decidiu transformar ele numa franquia própria, né? Se tornando ali Devil May Cry. E esse jogo ele foi tão inovador no começo, né? O sistema de combate dele. Porque, cara, como eu falei, você não tinha nada igual. Você podia não só dar tiro nos bichos, né? Como no Resident Evil. Mas a sua munição era ilimitada, então você podia atirar à vontade. Como você podia também dar espadada nos bichos, né? Não só a espadada, como depois você pega outras armas também, que você pode usar armas brancas no jogo, né? Mas o foco ali era a espadada. E aí você podia combinar, cara, fazer combos de espadada com tiro. Então, por exemplo, eu me lembro que você podia dar aquele golpe com a espada que o Dante ele batia de baixo pra cima, né? Erguendo os inimigos no ar. E aí você ficava atirando no inimigo no ar e ele não caía no chão, cara. Você ficava petecando ele no ar. E isso hoje, né? Nossa, que coisa incrível. Mas na época, cara, era, como eu disse, algo extremamente inovador. E ele era um jogo que ele foi criado desde o início para ser estiloso, cara. Então tudo no jogo era estiloso. O personagem principal, a Trish, né, que era a personagem secundária, tudo era feito para você se sentir o máximo, sabe? Inclusive, muita gente não sabe, mas no Devil May Cry 2, né, a gente tem dois personagens, que é o Dante voltando ali na sua segunda aventura, e a Lucia, né, que é uma personagem nova, mas também podemos jogar com a Trish. Se você terminar a campanha do Dante no modo hard, você desbloqueia a Trish. E ela tem todos os movimentos do Dante do Devil May Cry 1. Então, teoricamente, cara, a forma mais legal de você jogar o Devil May Cry 2 é abrindo a Trish, cara. Que daí você consegue jogar com todos aqueles movimentos que o Dante tinha no Devil May Cry 1. Então fica aí já essa curiosidade logo de cara, né? Bom, então, quando a gente jogou o Devil May Cry 1, né, depois quando realmente o jogo saiu, e aí eu não me lembro quando foi que eu joguei ele, o jogo completo mesmo pela primeira vez. Provavelmente foi quando eu já tinha o meu PlayStation 2, né? Aí eu joguei ele inteiro mesmo de cabo a rabo. E ele é um jogo fantástico, Devil May Cry 1, né, cara? Ele é maravilhoso, assim. Os personagens são bem curiosos, aqueles personagens de anime, né? O Dante é bem galhofa ali, a gente tem a Trish, que é a menina super sexy e tal, com roupa de couro, né? Super anime mesmo dos anos 2000, assim. E ele é uma aventura muito única, né? E ele também foi conhecido por ser um jogo muito difícil pra época. Eu costumo dizer, cara, brincando assim, que o Devil May Cry 1 e o Devil May Cry 3 eram os Souls-likes da minha época, velho. Porque eles eram jogos muito difíceis mesmo, né? Ainda mais quando a gente é moleque, não tem internet, não sabe direito jogar, né? Então eram jogos de dificuldades bem elevadas. Então eu só fui conseguir terminar mesmo o Devil May Cry, acho que provavelmente no meu 360 ou no meu Play 2, já quando eu tava mais velho, sabe? Bom, então o Devil May Cry 1, ele foi um jogo que ele me marcou muito, né? Marcou toda uma geração de jogadores ali, né? Inclusive ele teve o seu próprio anime, né? Lá, acho que no meados dos anos 2000. Recentemente também ele ganhou um outro anime aí pela Netflix, que já tá com a segunda temporada aí engatilhada, né? E eu assisti tudo, cara. Eu assisti os animes, eu não sou um cara de anime, né? Mas eu gostava tanto de Devil May Cry que eu assisti o anime antigo, assisti o anime novo também. São bem legais, na minha opinião, é claro, né? E aí, assim, quando eles anunciaram o Devil May Cry 2, a gente ficou louco, né? Toda a molecada ficou doida. Nossa, Devil May Cry 2, e agora tem dois personagens que você vai poder jogar e tal, né? Enfim. E quando finalmente a gente colocou as mãos no Devil May Cry 2, foi aquela decepção generalizada, né? Ele era um jogo muito, mas muito aquém do primeiro, assim. Ele devia muito. E em todos os quesitos, né?
no gameplay, na história, nos personagens. Parece que não era a mesma franquia, sabe? Então, hoje vamos falar um pouquinho do porquê que o Devil May Cry, o 2, né, o Devil May Cry 2 se tornou essa mancha aí na história da franquia, né, mesmo tendo alguns jogadores que gostam bastante dele. E hoje, né, rejogando hoje, eu rejoguei ele recentemente, e assim, ele se tornou o meu preferido, né, ele bateu ali de frente com o 1? Não, mas ele não é um jogo tão ruim quanto eu esperava que ele fosse ser pelas minhas memórias, sabe? Então vamos entender um pouquinho como que o Devil May Cry 2 se tornou um jogo tão diferente do resto da franquia, né? Bom, vale a pena a gente falar então que o Devil May Cry 2 ele já recebeu a Green Light, ou seja, ele já foi aprovado antes mesmo do Devil May Cry 1 chegar no mercado, cara. Olha que loucura! A Capcom estava tão confiante com o Devil May Cry 1 que eles já encomendaram uma sequência logo em seguida, assim. Antes mesmo do primeiro jogo estar terminado, tá ligado? Então isso mostra o quanto eles estavam confiantes no Dante, no personagem, no próprio jogo, né? Porque realmente era um jogo muito inovador. Então todos os testes que eles fizeram, as pessoas realmente gostaram muito. Pô, já vão mandar a sequência, né? Só que enquanto os caras trabalhavam no 1, né? A gente tinha ali nomes de peso da Capcom naquela época trabalhando no Devil May Cry 1, que é o Hideki Kamiya, né, que é o cara que trabalhou no Resident Evil 1 e 2. A gente teve o Shinji Mikami também como produtor executivo, né, que também é o diretor do Resident Evil, né, de 96. A gente tinha o Hiroyuki Kobayashi como produtor, também trabalhou em Resident Evil. Então a gente tinha nomes de peso ali trabalhando no Devil May Cry 1. E aí a Capcom, percebendo que aquilo ia ser um sucesso, né, que já queria começar a fazer o 2. Mas quem que ia fazer o 2, né? Já que os principais nomes estavam trabalhando no primeiro Devil May Cry ainda. Então como é que eles resolveram isso, cara? Nessa época, no final dos anos 90, né, 99, 2000 ali, a gente tem que lembrar que a gente ainda tinha os arcades muito fortes, né? Os fliperamas ainda tinham uma força, assim. Só que ali em 2000, 2001, né, especialmente com a chegada do PlayStation 2, né, a experiência dos jogadores começou a se tornar muito mais caseira, né, as pessoas começaram a ter os seus consoles em casa e tal, então o foco do desenvolvimento foi saindo do fliperama e indo mais para os consoles. Então o que a Capcom resolveu fazer? Bom, já que a gente tem esse time trabalhando no Devil May Cry 1, né, o time dos consoles, vamos pegar essa galera dos arcades, que faz jogos para os arcades, jogos de luta, né, e vamos jogar eles para fazer o Devil May Cry 2 paralelamente com o primeiro. E eles nem avisaram a galera do que estava fazendo o Devil May Cry 1, né, então o Hideki Kamiya, ele até comenta que ele não sabia que o Devil May Cry 2 estava sendo produzido e que ele ficou chateado, porque o Devil May Cry era uma criação dele e ele queria trabalhar nas sequências. Então, quando anunciaram o 2, ele nem estava sabendo, cara, que o 2 estava sendo produzido. Olha só, né? Falta de comunicação. Então já começa tudo errado. Primeiro que você passa por cima do criador da série, né? Ah, vamos fazer um outro aqui, uma sequência sem nem avisar o próprio criador da série, né? Que isso está acontecendo. E aí eles pegam a galera que estava acostumada a fazer jogo de fliperama, que são jogos com uma pegada totalmente diferente, né? Jogos muito mais curtos, jogos de luta ali focado na ação, e coloca essa galera para fazer uma sequência de um jogo que nem sequer saiu ainda, com personagens que não estavam nem estabelecidos, com um lore que não estava nem estabelecido ainda, e fala aí, cara, cria aí uma sequência, faz aí o que vocês quiserem, né? E aí, o produtor do 2 era o Tsuyoshi Tanaka. Só que ele era um cara que, tipo, ele não tinha experiência, cara. Ele vinha lá de Power Stone, né, Spawn, jogos de fliperama. Então ele não tinha experiência em criar jogos de história e tal, assim, né. E aí, cara, ele vendo o Devil May Cry 1, que tava ali em produção, né, ele foi lá ver, e ele não gostou do Dante, cara. Ele achou o Dante um personagem muito galhofa, né, muito molecão, assim. Então ele falou, vou fazer a minha versão do Dante. E aí a gente já começa, né, com esse grande choque, porque quem jogou o Devil May Cry 1 e depois jogou o 2 sabe que eles mudaram muito a personalidade do personagem, né? E assim, não é como se isso já não tivesse acontecido antes em algum jogo da Capcom. Se você pega o Resident Evil 2, o Leon do Resident Evil 2 e o Leon do Resident Evil 4, eles são pessoas completamente diferentes, né? No Resident Evil 2, a gente tem ali um Leon muito mais cagão, muito mais despreparado, muito mais temeroso, né? E no 4 ele virou um Super Saiyajin, né? Mas aí você pode alegar que a experiência, né, dele de lutar com zumbis e tal foi fazendo com que ele fosse um cara mais confiante. Ele recebeu treinamento especial do presidente, né, para poder lutar no Resident Evil 4 e tal. Então, assim, você pode justificar. Agora, qual é a justificativa de mudar o Dante do 1 pro 2, né? Porque
Como eu falei, no Devil May Cry 1, o Dante é aquele cara super galhofa, engraçadão pra caramba. E no 2, ele é um cara super taciturno, quieto. Ele mal fala, né? No Devil May Cry 2, dá pra contar no dedo ali as vezes que o Dante fala. Ele nem sequer esboça um sorriso, ele é um cara sempre quieto, assim, bem emo mesmo, né, cara? Então, essa mudança já ocorreu por causa disso, cara. O Tsuyoshi Tanaka, né? Ele não gostava do primeiro Dante, então ele resolveu mudar a personalidade dele, né? E aí, já não bastasse isso, essa equipe, né, eles falaram, bom, como é que a gente vai fazer o segundo Devil May Cry, então, ser um jogo maior do que o primeiro? Já sei, vamos fazer mapas maiores. Então, quem joga o primeiro jogo, vê muito aquele DNA do Resident Evil ainda, né, aquela estrutura, tem bastante backtracking, tem muito puzzle pra você resolver, né, você pode ficar interagindo com itens do cenário, e aí o Dante ele fala o que ele tá pensando, né. Já no 2, cara, você vê aqueles mapas bem maiores, né? Só que são mapas completamente vazios. Tem um mapa que eu me lembro na cidade ali, cara, se você sabe bem o que eu tô falando se você jogou. Aquele bem comecinho ali da cidade, à noite, né? Onde você tá absolutamente sozinho nas ruas da cidade e você vai andando assim, dando a volta numa rua assim, cara, você anda por 2, 3 minutos, chega no final dessa rua, né? Não tem nada. Tá fechado. Aí você tem que voltar correndo ali mais 2, 3 minutos voltando com o personagem, né, pra prosseguir com a fase. Então a impressão que dá é que eles queriam fazer um jogo que fosse maior e talvez um jogo que tivesse coisas escondidas pra você procurar, tivesse talvez até side quests, não sei. Mas no final das contas, o que a gente tem? Mapas grandes e vazios, né? E aí, não só, né, temos esses mapas vazios sem nada pra fazer, mas temos uma outra mudança drástica também, no próprio Dante. Porque, como eu falei, o gameplay ele também foi muito simplificado aqui. No primeiro jogo, né, ele era um jogo difícil. Se você tinha 2, 3 inimigos na tela, você tinha que estar sempre em movimento, esquivando e tal, né, dando golpe com a espada, afastando os inimigos com a pistola. No 2, né, eles já tinham tido um feedback dos testers, o pessoal que testou o Devil May Cry 1 antes dele sair, começou a dizer que ele era um jogo muito difícil. E aí, quando ele saiu, o 2 já estava em produção. Quando o 1 saiu no mercado, que a galera começou a jogar, o 2 já estava em produção, né? E aí, com esse feedback dos testers, também foi um feedback refletido pelos fãs do primeiro jogo. Naquela época, não era comum a gente ter um jogo muito difícil, como é os Souls-likes hoje em dia, né? E aí a galera reclamava muito disso. Ah, eu gostei bastante do jogo, mas eu nunca consigo terminar ele porque ele é muito difícil. Então os caras da Capcom lá... o time de desenvolvimento do 2, né, recebeu esse feedback dos fãs e falou, beleza, então vamos simplificar e facilitar ao máximo o 2. E pra quem jogou o 2, de novo, né, ele é um jogo que ele acaba completamente com essa mecânica de você balancear a espada com arma de fogo. Porque as armas de fogo no 2, elas são tão poderosas, cara, que você pode simplesmente ficar num canto, numa fase assim, atirando em tudo que vem na sua direção. Você vai matando tudo com um tiro, cara, você não precisa nem usar a espada, sabe? Então ele não pede que você use a espada mais o tiro, assim. Tanto que se você quisesse erguer o inimigo no ar, né, no primeiro jogo, você tinha que segurar, acho que o triângulo, se não me engano, ou puxar pra trás no analógico, e ele erguia, dava a espadada de baixo pra cima e o inimigo saía voando, né? E aí você podia continuar esse golpe, esses combos de espada no ar, ou simplesmente ficar atirando no inimigo no ar, né? No 2, as armas são tão potentes, cara, que se você começa a atirar no inimigo, sozinho ele já vai subindo no ar. Então você não precisa nem chegar perto dele com a espada pra erguer ele no ar. É só ficar atirando com a pistola, sabe? Aquele tiro automático, né? Tá. E aí ele vai erguendo o inimigo no ar, assim. Então ele tipo assim, se tornou um jogo, realmente um jogo de tiro em terceira pessoa, né? Tanto que teve até uma piada na época que as pessoas falavam que ele era o melhor jogo de tiro de 2003, né? Porque realmente você nem precisava mais se preocupar com um hack and slash, que é a alma do negócio, né? Que é dar espadada nos bichos. Então assim, simplificaram, facilitaram muito, e muitos dos inimigos, e principalmente chefes e subchefes nesse jogo, eles não só podem ser derrotados somente com a pistola, com as armas de fogo, mas eles precisam ser derrotados com armas de fogo. Então tem um personagem, por exemplo, um chefe que ele é um helicóptero que está infectado, né? Por um parasita, assim. E não tem como você atacar ele com a espada, porque ele fica sobrevoando. Então você vai passar 5 minutos ali parado no chão, segurando o quadrado, atirando nesse helicóptero, cara. E é isso, sabe? E esse helicóptero depois ele volta várias vezes como inimigos mesmo, né? E inclusive a gente tem outros veículos como tanques de guerra que também estão infectados, cara. E o que esses tanques de guerra fazem, né? Eles simplesmente dão um tiro em você a cada 30 segundos.
Então você pode ficar de longe destruindo esses tanques com a pistola, ou chegar pertinho e dar 3 espadadas e pronto, cara, entendeu? Então não tem desafio, velho. E a inteligência artificial dos inimigos é tão burra que existem vídeos na internet de pessoas que fazem speedrun desse jogo, cara, e não matam inimigo nenhum, tá ligado? Eles vão só andando assim, passando pelo meio dos inimigos. Isso mesmo, cara, os caras não vão nem correndo, tá ligado? Eles vão andando e eles passam no meio dos inimigos sem tomar nenhum único ataque, porque os inimigos eles simplesmente ficam parados, olhando pra você, esperando você matar eles, né? E, cara, é absurdo, né? Mesmo na dificuldade mais alta que você coloca, assim, o jogo ainda é muito fácil, sabe? Então isso foi mais uma crítica. Então, perceba as mudanças, cara. Primeiro, você tira o time original. Você coloca um time de pessoas iniciantes, amadoras, que estão acostumadas a trabalhar em jogos de lutas para fliperama. Aí você coloca um diretor ali, um produtor, né? O Tanaka, que não gostava do personagem e não sabia a história do universo do jogo. Beleza. E aí você tira a inteligência artificial dos inimigos do primeiro jogo, que eram super afiados, né? Eles iam te cercando, te atacavam de todo lado, tudo. E você deixa inimigos ali parados, né? Simplesmente sem nenhum tipo de reação. Depois você tira completamente o hack and slash do jogo, deixando um jogo tão fácil que somente com as armas de fogo você consegue matar tudo que está na tela, inclusive os chefes, né? Então você começa a perceber que realmente não temos quase nada de Devil May Cry ali, né? Nem o próprio Dante é o Dante que a gente conheceu no primeiro jogo, né, cara? Então, até as próprias fases, como eu falei, são fases vazias, que não tem quase nenhum puzzle, nada pra você fazer ali, não tem nenhum backtrack, nada, é aquele silêncio, cara. Sabe, você fica correndo ali naqueles corredores silenciosos, daí você dá 2, 3 tiros, mata o inimigo, vai pra um outro corredor silencioso, e é isso, sabe? E aí, quando faltava, cara, olha só, sem brincadeira, quando faltava 6 meses pra esse jogo ser lançado, a Capcom pediu uma apresentação, né? Isso é muito comum, você apresentar o jogo para os executivos ali, conforme o tempo vai passando, para ver se realmente o projeto está andando e tudo mais, né? Quando faltavam 6 meses para bater o prazo de lançamento do Devil May Cry 2, eles apresentaram o jogo e, pasme, meu amigo, o jogo não tinha quase nada feito, quase nada. Não tinha quase nenhum golpe do personagem feito, nenhuma cutscene tinha sido feita. A história, ninguém sabia o que era. Então, assim, o mapa tava vazio, tinha poucos inimigos feitos, não tinha quase nada e faltava 6 meses para esse jogo sair, cara. Foi um desenvolvimento super caótico, né? Por quê? Inexperiência, era um time muito inexperiente. Então a Capcom percebeu que o projeto estava falhando e o que eles fizeram? Eles tiraram o diretor original e olha que interessante, até hoje, a Capcom não revela quem foi o diretor original do Devil May Cry 2. De tão ruim que foi o projeto, assim. Tem muitas especulações de fãs, né? Falando que podia ser o próprio Hideki Kamiya, né? Ou Shinji Mikami. Mas eles estavam trabalhando em Power Stone, em Beautiful Joe também nessa época. Então provavelmente não era eles. E aí ninguém sabe quem foi o diretor original. E ele, acho que provavelmente, ele pediu, né? Pra não ter o nome revelado, não ter o nome atrelado a esse projeto. Porque realmente eles já sabiam, né? Que era um jogo que estava condenado, cara. E aí o que eles fizeram então? Nesse finalzinho, nesses últimos 6 meses, cara, eles substituíram esse diretor original pelo Hideaki Itsuno. Mais um cara que vinha do arcade, velho. Só que o Hideaki Itsuno ele já tinha um pedigree ali, né? Ele já tinha um currículo enorme. Ele já tinha trabalhado como designer no Street Fighter Alpha. Ele foi diretor no Star Gladiator, que é um jogo de luta 3D, um dos primeiros jogos de luta 3D da Capcom de fliperama também. Ele trabalhou como diretor do Rival Schools, outro jogo de luta 3D fantástico de arcade, né? Ele foi designer no Street Fighter Alpha 3, designer no JoJo's Bizarre Adventure, diretor no Power Stone 1 e 2, diretor no Capcom vs SNK 2. Então, apesar de ele ser um cara do fliperama e dos jogos de luta, né? Ele era um cara experiente e ele foi o único cara que aceitou pegar esse projeto do Devil May Cry 2. Dizem os boatos, né, que foi oferecido para outros diretores da Capcom, né, o projeto, mas ninguém quis pegar aquela bomba, cara. Todo mundo já tava vendo ali, né, pô, falta 6 meses para eu criar um jogo basicamente do zero, tô fora. E aí o Itsuno, ele falou, não, beleza, eu vou tentar salvar o negócio aqui, né, cara. Então, assim, quando ele entrou, ele comenta, inclusive, que o time recebeu ele muito mal. Ele falou que foi ruim de trabalhar ali no começo, porque eles eram apegados ao primeiro diretor, né. Então ele falou que logo no começo foi difícil trabalhar com eles, né. Mas, cara, se o Devil May Cry hoje, o Devil May Cry 2, ou talvez até mesmo a franquia Devil May Cry exista, é por causa do Hideaki Itsuno, a gente deve muito a ele. Por quê? Porque ele criou uma história que não existia,
né? Ele criou os combos que são... O sistema de combos dele, apesar de ser um pouco mais simplificado, né, do que o primeiro, assim, são combos melhores, na minha opinião, assim, são combos mais longos, um pouquinho mais variados, né? Ele foi um cara também que ele implementou a troca de armas em tempo real. Porque pra quem não se lembra, no primeiro Devil May Cry, conforme você vai pegando as outras armas, né? Pra você poder usar essas outras armas em combate, você precisa pausar o jogo, entrar no menu, selecionar a arma, assistir uma apresentação daquela arma atirando, e aí voltar no menu anterior, voltar no outro menu e voltar pro jogo. Então, cara, cada vez que você vai trocar de arma no primeiro Devil May Cry, cara, é uns 20 a 30 segundos, sabe? E no 2 não, num toque de botão você troca de arma em tempo real, inclusive no meio do combo, sabe? Enquanto você tá atirando ali. Foi ele que implementou isso, cara. Ele também colocou botões dedicados para as manobras evasivas, como rolar e correr pela parede, que agora você pode fazer com bolinha, né? Muito mais fácil, né? No primeiro Devil May Cry, por exemplo, para você desviar de um ataque inimigo, você tinha que se travar no inimigo com L1, puxar o analógico para um dos lados e apertar o X. Então eram 3 comandos que você tinha que fazer. No 2 é só apertar a bolinha, ele simplificou bastante, né? Ele também trouxe um modo chamado Bloody Palace, que é um modo horda, né? Um modo sobrevivência, onde você vai subindo andares ali de um prédio, vai vindo inimigos cada vez mais, né, cada vez mais difíceis, para você tentar chegar no final. Uma coisa que também era muito comum na série do Onimusha, né, tinha também esse esquema aí de survival. Então ele trouxe coisas que foram implementadas depois se tornou padrão, né, em todos os outros jogos da franquia. Então se o Devil May Cry 2 pelo menos é jogável hoje em dia, a gente deve muito realmente ao Itsuno, sabe? E aí, cara, a gente tinha, né? Como eu falei, o cara tinha 6 meses pra tentar revitalizar aquele jogo. E aí, eles tinham outra personagem jogável que era a Lucia, né? E aí o marketing da Capcom nessa época falou assim, bom, como é que a gente vende esse jogo aqui? Faz o seguinte, cara, coloca essa personagem, a Lucia, num outro disco. Vamos vender o jogo como se ele tivesse 2 discos, né? E aí o jogador vai sentir que realmente ele tá investindo bem o dinheiro dele, né? Pô, se o Devil May Cry 1, né, que tinha um disco, já tinha uma história da hora, imagina o 2, então, que vão ser 2 CDs, cara, 2 discos, bicho. Nossa, com certeza vai ser uma história épica, né? Cara, o disco 1 você joga com o Dante. Você consegue terminar a campanha em 4 horas, cara. Se você der uma enroladinha ali, você vai levar no máximo 5 horas pra terminar a campanha do Dante. No disco 2, a gente tem a campanha da Lucia, né? A campanha da Lucia é mais curta ainda, cara. Basicamente a campanha da Lucia é a mesma campanha do Dante, são os mesmos mapas, né? Só que ela ainda é mais curta porque ela tem uma fase a menos. Ela tem umas fases horríveis embaixo d'água, que não fazem sentido nenhum num hack slash, tá ligado? E ela tem um chefe que é diferente. E é isso. Então, tipo assim, a campanha dela em 3 horas você termina, cara. Será que realmente foram necessários 2 discos que usam basicamente os mesmos mapas, né? Só trocando o personagem principal? Né, um total de 7 a 8 horas aí de gameplay. Será que realmente era necessário 2 DVDs? Eu acho que não, porque se você pega RPGs grandes dessa época, como o próprio Final Fantasy X, que tem 40 horas de jogo, né, cara, você tem um DVD só. Então provavelmente foi uma jogada de marketing, né, pra fazer o jogador realmente não perceber o quão repetitivo e o quão curto era aquele jogo, né. E aí a Lucia, ela é uma personagem também que ela foi super mal desenvolvida, eles não tiveram tempo de desenvolver nenhum dos personagens, nenhuma da história dos dois, né? Os 2 personagens têm aquela personalidade de porta, né? Não tem expressão nenhuma, eles mal falam 2 frases durante o jogo, eles tentam criar ali mais ou menos a relação que o Dante tinha com a Trish no primeiro jogo, mas falham miseravelmente. E a história, que era pra ser épica, é uma história ridícula, cara. Eu nem consigo lembrar mais. Eu tive até que dar uma olhada na internet pra relembrar o que era a história, de tão raso que é e de tão ruim que é apresentado, a forma como é apresentado no jogo, sabe? Então a Lucia, ela procura o Dante lá na lojinha dele, né, no Devil May Cry, e leva ele até uma velhinha chamada Mathieu. A Mathieu pede ajuda pra ele pra impedir um demônio chamado Arius de completar um ritual que exige artefatos demoníacos. Beleza. E assim, cara, eu vou dar alguns spoilers aqui, mas, né, quem se importa, cara? Então, o Arius ele usa a magia proibida para absorver poder demoníaco e manipula a cidade inteira. Ele quer invocar Argosax, o Caos, um demônio ancestral capaz de remodelar o mundo. Beleza. Só que aí, no meio do jogo, a Lucia descobre que ela foi criada artificialmente como uma arma demoníaca por Arius. Ela teme perder o controle e pede para Dante matá-la se isso acontecer. O Dante se recusa. O Arius captura a Lucia e tenta completar o ritual.
O Dante então vai atrás do Arius, né? Mas o vilão consegue invocar o demônio Argosax parcialmente. Que eu acho que é aquele demônio que sai de um prédio no jogo, né? Um prédio demoníaco. Sim, cara, é um prédio que vira um demônio. Para impedir o Argosax, o Dante entra sozinho no portal pro inferno. Ele derrota o Argosax, que é uma fusão grotesca de vários demônios. Ah, sim, me lembro desse chefe no final. Ele tem várias formas mesmo. Você vai numa arena ali que é completamente desinteressante, você vai dando a volta nele e atirando até ele morrer. Bem paia. E aí, né, o Dante ele fica preso no inferno, no submundo, né? E a Lucia fica esperando por ele na loja. E o jogo termina com o som da moto do Dante, mas sem mostrar se ele voltou. Então é um final meio aberto, bem melancólico ali. E assim, cara, até os escritores, né, dos personagens ali da Lucia, eu vi numa entrevista que eles lamentaram, assim, que o jogo explorou muito pouco a Lucia como personagem, que ela tinha muito mais a oferecer e tal, mas eles estavam ali com um prazo muito curto para poder terminar o jogo, né. E uma outra coisa que, como se já não bastasse todas essas bizarrices, né, cara, uma das coisas mais bizarras desse jogo que eu me lembro na época, porque esse jogo, aqui na minha cidade, eu me lembro que um dia eu tava andando no Walmart, fazendo compras no Walmart, e o Walmart ele tinha uma seção de DVDs, de jogos ali e tal. Inclusive eu comprei no Walmart muitos jogos de PC em CD assim. E era bem baratinho, tinha uma banquinha assim que ficava uma cesta, né, cara, que ficava vários joguinhos de PC ali por R$10. Comprei muito jogo de PC nessa época, né, numa época antes da Steam. E eu me lembro que, inclusive, eles tinham uma seção de jogos de videogame, de PlayStation, né? E muitas vezes esses jogos entravam em promoção, porque, cara, quem que ia comprar jogo original de PlayStation 2 no Brasil, né, mano? Então esses jogos entravam frequentemente em promoção, inclusive peguei medalha de honra pro Play 2 lá baratinho, né? E eu peguei o Devil May Cry 2 no Walmart também, e eu me lembro que eu paguei 70 pila nele, cara. Era um preço caro na época, assim, mas pô, um jogo que era 150, de repente tava com 50% de desconto, comprei, né? E foi uma decepção muito grande, né, jogar em casa, assim, por tudo isso que eu falei até agora, né? Mas uma coisa que eu achei bizarra na época, cara, é que um dos produtores que trabalhou no Devil May Cry 2, o trabalho anterior dele tinha sido numa empresa de roupas chamada Diesel. E é uma marca de roupas, né? Diesel, não sei se existe ainda. E era uma roupa assim descolada, pra jovens, meio quase uma pegada punk, assim, né? Nessa época, assim, um punk de grife, assim, né? E aí, cara, como ele tinha contato com a galera da Diesel ainda, os amigos dele que ele trabalhou juntos, ele resolveu ir lá na Diesel e lançar uma parceria pros caras. Olha, eu tô trabalhando num jogo aqui e os personagens são super descolados. É um homem e uma mulher, jovens, né? Inclusive uma tem cabelo vermelho, o outro tem cabelo branco, assim, eles são bem punk rock, né? Então por que a gente não faz uma parceria? E aí, você tem roupas que você pode abrir pros personagens que são roupas da Diesel, cara. Então você pode jogar com a Lucia, por exemplo, de sandalinha, com uma calça jeans descolada, né? O Dante também, com uma jaquetinha, uma bomber jacket verde, assim, toda remendada, e uma calça jeans toda furadona, sabe? Com uma botinha, assim. Então, é bizarro, cara. Esse jogo, ele traz umas coisas, assim, que olhando pra trás hoje, velho, que bizarrice. Eu acho que eu só fui sentir essa estranheza de novo quando eu joguei o Final Fantasy XV no Xbox One e tinha propaganda do Cup Noodles o tempo todo, né? Os moleques comendo Cup Noodles lá e tal no jogo. Eu falava, nossa, cara, que bizarro, né? Mas enfim, né? Então eu me lembro que eu comprei esse jogo na época e eu me lembro até hoje da caixa, a moça que trabalhava lá no Walmart, né? Quando eu fui passar o jogo, ela falou, nossa, R$70, que caro. Né? A caixa do supermercado achou caro. Até ela sabia que o Devil May Cry 2 não valia nada, né, mano? Mas assim, conforme o tempo vai passando, a gente consegue olhar pra trás e ver que a Capcom daquela época, do final dos anos 90, do começo dos anos 2000, né, era uma Capcom muito mais experimental, né, cara? Um dos jogos ali, se você fizesse um jogo que não fosse tão bem, não ia falir a tua empresa, né? Não é igual hoje, cara, que você investe 400 milhões de dólares num jogo e você precisa que esse jogo dê certo. Então, por isso que um jogo é sempre igual ao outro, né? E aí, nessa época, o mais incrível é que o Devil May Cry 2, quando ele saiu, ele teve recepções mistas a ruins, né? Só que mesmo assim ele vendeu muito bem. Ele vendeu tanto quanto o primeiro jogo, o que estava dizendo pra Capcom que sim, ainda existia força nessa franquia, né? E aí o Hideaki Itsuno, que é esse diretor que entrou no finalzinho, nos 6 meses ali pra tentar salvar, né? Nos 6 meses finais ali pra tentar salvar o jogo, ele falou pra Capcom, olha, eu queria trabalhar no Devil May Cry 3, me dê a chance de fazer uma sequência, mas agora eu quero trabalhar desde o começo, porque eu já cheguei no final, não tinha muito que eu podia fazer aqui. Eu tenho ideias muito boas pro Devil May Cry 3, por favor me deixem trabalhar nele, né? E o Devil May Cry 3, cara, é aquele sucesso, né? É considerado por muitos até hoje o ápice da franquia. Ele traz de volta aquele Dante galhofa e extrapola isso
a 1000%, né? Que você pode surfar nos inimigos, você surfa num míssil e tal, né? Ele fica comendo pizza, ouvindo rock and roll e tal. Então ele trouxe essa característica do Dante que ficou depois para sempre, né? E ele é um jogo que também trouxe essas inovações do Itsuno, como trocar armas em tempo real, né? E também a dificuldade absurda. Porque no 2 você pode passar o jogo literalmente andando sem atirar em ninguém, cara. O 3, velho, é o Souls-like puro da minha época, assim. Então, se você nunca jogou Devil May Cry 3 porque você ficou marcado pelo Devil May Cry 2, mano, vai sem medo, mas já aviso, ele é um jogo bem puxado, bem difícil mesmo. Mas ele é legal porque não só você troca de armas em tempo real, mas você também pode trocar o seu estilo de luta em tempo real. Trocar de espadas em tempo real. Então você pode fazer um combo mais leve ali para pegar os inimigos mais fraquinhos, né? E a hora que vem os inimigos mais pesadões, você já vai trocando de combo, colocando armas mais pesadas em tempo real. Ele é muito massa, cara. Muito massa mesmo. Chefes super criativos, né? Diferentes dos chefes helicópteros ridículos do 2. Um chefe gorila lá da estação de metrô do 2 também, que só fica pendurado, você fica atirando nele até ele morrer. Então ele realmente foi um jogo que revitalizou a franquia. E depois disso foi só alegria, né, cara? Tivemos também o Devil May Cry 4, que tudo bem, né? Ele até divide opiniões, mas foi o segundo jogo que eu tive original do meu Xbox 360, né? O Devil May Cry 4. Joguei muito também, né? O Devil May Cry 3 ele introduz aquela personagem, acho que é Lady, né? O nome dela, uma personagem nova legal também, que tá no anime novo da Netflix. E depois a gente teve o Devil May Cry 5, né? Que pra mim aí é um dos melhores, eu gostei bastante dele, um jogo bem bonito inclusive. E eu não vejo, né, a franquia Devil May Cry morrendo assim, sabe? Eu acho que é uma franquia que ela vai continuar paralelamente ao Onimusha, que tá sendo revitalizado agora, né? Claro que Resident Evil sempre vai ser o carro-chefe. Logo logo a gente tem o Dino Crisis aí de volta também, né? Então a Capcom ela é uma empresa que hoje sim, ela tá no auge, né? No seu auge criativo, no seu auge financeiro. Mas ela foi uma empresa muito experimental mesmo, né, no começo dos anos 2000 ali, acertou muito, né, Beautiful Joe, Power Stone, também teve os seus deslizes, os seus erros, né, e mesmo hoje, com projetos muito mais caros, ela ainda experimenta muito, né, teve aquele jogo de dinossauro que era tipo live service que ela tentou aí há uns tempos atrás, que flopou, né, mas mesmo assim ela tentou. Agora a gente tem o Onimusha de novo, né, trazendo o Onimusha novo pra galera. A gente tem também o Pragmata, que é um jogo completamente diferente do que a Capcom tem feito, né? Então, apesar dos erros, a Capcom, ela realmente ainda aposta em projetos novos, né? Quem sabe o Pragmata não se torna um grande sucesso e se torna uma nova franquia. E dizem, né, que no cânone da série, assim, na timeline, na linha do tempo da série, o Devil May Cry 2, ele é o último de todos, assim, ele vem no último na cronologia, para eles tentarem explicar por que o Dante se tornou esse cara mais sério, mais silencioso no futuro, né? Pra mim não cola, cara. Eu, sinceramente, na minha humilde opinião, eu acho que a Capcom, o que ela deveria ter feito, né? Visto que o jogo tava aquela porcaria, cancela, cara. Cancela o projeto, né? Vamos recomeçar do zero, dá na mão do Itsuno, deixa ele fazer o que ele queria. E aí a gente já teria um Devil May Cry 2 que seria nível altíssimo, né? Não teríamos essa mancha na série aí até hoje, né? Mas enfim, não dá pra voltar atrás, né? Mudar o que já foi. É isso, meus amigos. Finalmente chegamos ao final de mais um Tá Ruim, mas Tá Bom. E claro que a gente não pode terminar sem dar o nosso veredito, né, cara? Será que o Devil May Cry 2 é um jogo que, conforme o tempo foi passando, ele foi até melhorando, assim? Hoje ele é um jogo gostoso de jogar, né? Será que ele é um jogo que tá bom hoje em dia? Ou ele é um jogo que tá ruim, mas tá bom, né? Dá pra dar uma jogadinha, tem seus problemas, mas talvez se não tiver nada pra fazer ainda vale a pena jogar. Ou será que ele tá ruim mesmo, cara? É um jogo que ele foi lançado ruim e ele continua ruim até hoje. Não vale nem a pena perder tempo. Bom, o meu veredito final para Devil May Cry 2, ele é um jogo que tá ruim. Meu velho, não dá não. Não dá. Devil May Cry 2 é um jogo ruim ainda hoje. Não vale a pena ser jogado por ninguém, mesmo que você seja um fã da franquia. Ah, mas eu quero jogar todos os jogos da série. Eu sinceramente recomendaria você assistir um videozinho do Devil May Cry 2 no YouTube, né? Mas ele está na coletânea Devil May Cry HD, né? Então são os primeiros 3 jogos da franquia remasterizados aí para PlayStation 4, PlayStation 5, né? Xbox e tudo mais.
Então se você quiser jogar, pelo menos joga essa versão HD, né? Mas sinceramente é um jogo que não vale a pena ser jogado hoje. Você não vai perder nada se você for do 1 direto para o 3. Mas me diga aí, cara, você jogou o Devil May Cry 2 na época? Eu já comentei aqui que eu gosto de filmes baseados em games que são toscos e eu gosto de jogos ruins também. Então pra mim, o Devil May Cry 2 ele é um jogo que tipo assim, se eu não tivesse mais nenhum jogo para jogar, eu jogaria tranquilamente. Não é um jogo horrível, ele não é um jogo que vai te irritar, não é um jogo que tem controles ruins, não é um jogo bugado nem nada disso. Ele só é um jogo meh, ele é um jogo ruim, né? Não tem nada de especial nele. Mas e você, jogou? Não jogou? Qual que é a tua opinião sobre o Devil May Cry 2? Você gosta do jogo? E você jogou os outros jogos da franquia também? Qual é o teu favorito, cara? Pra mim, eu fico muito entre o 3 e o 5, cara. Eu acho que eu gosto mais do 5 porque ele é um pouco mais fácil. O 3 é muito casca-grossa, cara. Cê é louco. Mas são jogaços, né? E o Dante é um personagem, né? Eu já fiz até um episódio sobre os personagens mais cringe, mais vergonha alheia dos jogos. E coloquei o Dante lá. Mas eu gosto muito dele como personagem. Ele velhão, né? No Devil May Cry 5 também é bem legal. Mas por hoje acho que tá bom. Eu vou voltar aqui, matar uns capeta. Pra ver se o capeta pode chorar. Porque eu sei que eu chorei jogando Devil May Cry 2. De tão ruim que é. E eu te vejo no próximo Você Conhece o Mario. Aquele abraço. Fui!